Sr. Presidente, começo por cumprimentar a Sra. Provedora e agradecer-lhe a presença aqui e também os esclarecimentos que já nos trouxe naquela fase inicial, que foram bastante interessantes. Relativamente a esta audição, eu quero, Sra. Provedora, se me permite, começarei com as palavras que lhe dirigi na audição que fez no dia 29/6/2019, quando a apresentação do relatório da Provedoria de Justiça 2018. Disse-lhe na altura, Sra. Provedora, e repito hoje, que se alguém esteve bem no meio desta tragédia foi a Provedoria de Justiça. E, portanto, estas são as palavras com que eu vou deixá-la, porque, de facto, parece-me que a Provedoria de Justiça foi um exemplo das boas práticas daquilo que se deve seguir a nível destes processos tão complexos e únicos e indemnizatórios. De facto, Sra. Provedora, desde logo na forma de atuação. Basta ainda hoje abrirmos a página da Provedoria de Justiça para tudo de forma clara, límpida e que não deixe dúvidas a ninguém, se ver os critérios que era necessário para preencher este requerimento. Ainda hoje cá estão, como eram, referindo a resolução do Conselho de Ministros e, portanto, foi uma clareza e uma proximidade que temos que seguir. Depois desta nota inicial, Sra. Provedora, eu não quero, em nome do PSD, questioná-la aqui sobre como correram os processos das vítimas, quer das vítimas mortais, quer dos feridos graves, porque foi aquilo que correu bem. E naquilo que correu bem, nós só nos resta, como obrigação que temos, de deixar o cumprimento e a nota de agrado e o reconhecimento do trabalho feito. No entanto, como não estamos aqui para falar do que correu bem, estamos aqui sim para repor verdade e esclarecimentos. E, portanto, e numa fase inicial, desde logo gostava de lhe falar de uma coisa, porque pareceu-me que ficou aqui a dúvida na última questão que foi colocada pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, quando fala aqui de fraude, arbitrariedades ou manipulações, estava a referir-se, para que isto fique claro de uma vez por todas, estas declarações que a Sra. Provedora proferiu tinham a ver ou não com os processos indemnizatórios que foram levados a cabo pela Procuradoria, pela Provedoria de Justiça e não sobre quaisquer outros processos. Foi assim, Sra. Provedora? Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora, para responder, por favor. Eu peço desculpa, mas eu não compreendi bem a pergunta. Fraudes, manipulações e decisões arbitrárias, eu entendi que se referiam aos procedimentos de pedidos de indemnização. É isso? Quero confirmar. Só um segundo que a Sra. Deputada vai esclarecer um pouco melhor. Só um segundo, Sra. Provedora. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Provedora, na última pergunta, quando foi feita pela Sra. Deputada Eurídice, que refere as palavras da Sra. Provedora, quando afirma que o ambiente que sentiu não era suscetível a arbitrariedades ou a manipulações. E a pergunta é, quando profere esta afirmação, refere-se aos processos que foram acompanhados pela Provedoria ou à generalidade dos processos que não são aqueles que foram objeto de decisão por parte da Sra. Provedora? Muito obrigado, Sra. Provedora. Faz favor. Sim, eu com essa expressão que foi retomada há pouco pela Sra. Deputada do Partido Socialista, eu referia-me aos requerimentos que me chegaram. Aos requerimentos que me chegaram, quer por parte dos familiares das vítimas mortais, quer por parte dos feridos graves. De um lado, o ambiente que eu percebi existir. Do outro lado, também, os próprios mecanismos que foram pensados para a resolução do Conselho de Ministros, com esta divisão entre definição de critérios e aplicação de critérios, não davam grande margem a fraude ou manipulação. As pessoas, para se apresentarem como requerentes à indemnização pela morte dos próximos, tinham que comprovar a sua condição através da habilitação de herdeiros, a sua condição de parentesco próximo com a vítima mortal, tal como havia sido identificada pelo Comitê, pelo Conselho de Juristas, na determinação dos critérios. Era o grande fundamento da elegibilidade.
Se faltava esse documento, não havia requerimento. Havendo esse documento, estava a prova suficiente feita. Não havia margem para arbítrio, fraude ou manipulação. Por outro lado, quanto aos feridos graves, também não havia, porque, primeiro, os critérios foram perfeitamente esclarecidos pela Comissão de Juristas e depois porque foram certificados pela expertise médico-legal, científico-legal do Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, não apenas, eu reitero, eu de facto senti um ambiente em tudo menos propício à fraude e posso voltar a confirmá-lo, porque as pessoas estavam profundamente reticentes em recorrer a este mecanismo, desde logo. Segundo, porque os objetivos e os critérios objetivamente definidos, para usar a linguagem rigorosa, os pressupostos em que assentou, neste caso, a responsabilidade do Estado, estavam de tal ordem definidos e tinham de ser de tal ordem comprovados, que não era muito possível fugir à sua verificação e inverificação. Casos houve, no entanto, em que eu tive que recusar indemnizações por factos que vieram a ser averiguados depois. O que eu há bocado quis dizer, quando falei dos limites que um órgão de justiça informal que a Provedoria tem na sua ação, referia-me a isto. Nós demos as indemnizações às pessoas que apresentaram objetivamente os documentos comprovativos dos pressupostos que tinham sido definidos pelo Conselho. Se essas pessoas, como um tribunal teria a possibilidade de averiguar, tinham a proximidade suficiente com o falecido para merecer a indemnização, no sentido profundo que ela tem nos termos do direito, nomeadamente o conceito de dano moral, pois a prova desse nexo nós não podemos fazê-lo. E quando eu há pouco disse que este era o risco inerente à adoção de um procedimento como este, é disso que falo. Não tínhamos o caso, houve, no entanto, em que foi possível, por exemplo, eu recordo um caso, e digo aqui, que muito me impressionou, devo dizer, em que havia uma família de um pai e de 2 filhos que pediam indemnização pela morte da mulher e da mãe. E nós sabemos, porque quando instruímos o processo verificámos, que quer o pai, quer um dos filhos tinha sido condenado pelo Estado e cumprido uma pena de prisão por violência doméstica em relação à vítima. E nessa altura, eu, em nome do Estado, não obstante terem direito à indemnização, aquelas pessoas, de acordo com os pressupostos fixados, eu retive-a, porque entendi que o Estado não podia condenar pela ofensa grave à integridade física da vítima e depois entender que, ao mesmo tempo que condenava, em pena de prisão, considerava existir um dano moral. Mas aí está um caso evidente. Evidente, isso era evidente. Em todos os outros casos, um procedimento como este tem de assentar naquilo que existe. E aquilo que existe são pressupostos objetivos fixados, comprovados por documentos identificados e que foram juntos. É neste contexto preciso que a fraude, manipulação, arbítrio, não faz muito sentido falar disso. Muito obrigado. Senhora deputada Emília Cerqueira, para prosseguir, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, falou aqui também de quando, perante a desconfiança que sentiu naquela fase inicial, de ter ido ao local por uma questão de proximidade e também por forma a que esta gestão centralizada de procedimentos acabou por ser profícua. A pergunta que eu lhe deixava é se
entende que também no resto dos danos, para além destes, dever-se-ia ter recorrido ou não a entidades que já tinham experiência neste tipo de matérias, nomeadamente o caso do IRU para a reconstrução das habitações, se não se devia ter aproveitado o know-how que já existia neste tipo de situações, ou se a opção por algo novo, muito dependente das autarquias locais e de um sistema novo, e que depois aqui ao longo das audições, mas isso fica para outra ocasião, se verificou que fosse confiando em escala uns nos outros, sem verificar as decisões uns dos outros, se entende que a utilização também, o recurso, uma entidade mais centralizada em termos de know-how, não de não haver diálogo com as entidades locais, que isso tem de haver sempre, teria também sido útil para que desconfianças como as que se geraram e situações como acabaram por se gerar, se pudessem ter evitado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Provedora, por favor, para responder. Bom, pensando agora na questão que me coloca, a minha resposta tende a ser afirmativa, estou a pensar nela neste momento. Sim, talvez tivesse sido mais cauteloso, entregar aquilo que se pode chamar a gestão de todo o procedimento a uma instituição com know-how para o fazer de forma serena e segura, com a participação, com a colaboração, com o esclarecimento dos poderes locais. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Provedora, parece-lhe que a forma como foi agilizada, até pelas queixas que foram chegando à Provedoria, nomeadamente na reconstrução das habitações, que em termos do Revita acabou por se decidir que seria apenas para as primeiras habitações, parece-lhe que perante esta decisão que foi tomada, e que não estamos, também quero aqui com uma nota, que não estamos a pôr em causa a decisão, apenas a comentar e a constatar uma decisão que foi tomada independentemente... Desculpa, mas deixei de ouvir. É porque isto às vezes com os meios de... Vamos repetir, importa-se de recuar um pouco. Obrigada, Sr. Presidente. Vou recuar e repetir a questão, porque nós, de facto, temos às vezes alguns problemas decorrentes destas formas de audição à distância, mas a minha pergunta era basicamente a seguinte: tendo em conta as várias queixas que aqui nos referiu logo na introdução inicial e que também, aliás, constam do relatório da Provedoria, que recebeu a proposta de reconstrução das primeiras e segundas habitações, e não estando aqui o PSD colocar em causa os critérios que foram adotados no Fundo Revita, no regulamento, são os que estão e apenas a constatá-los objetivamente, a senhora Provedora entende que houve ou não tratamentos desiguais relativamente ao acesso aos fundos entre as habitações, porque, como aqui refere, as segundas habitações ficaram na disponibilidade das autarquias, sendo que, e passo a citar, os municípios não estavam dispostos a esse apoio. Estamos com isto, podemos concluir que ficaram completamente ao abandono e ao arbítrio de cada município, de cada caso? Muito obrigado. Senhora Provedora, por favor, para responder. Não disponho de um conhecimento, as queixas que me chegaram não me permitem ter um conhecimento suficientemente consolidado para dizer que assim foi, quer dizer que houve uma intervenção indevida das autarquias locais. Não, de maneira nenhuma, porque não foram em número, quanto às segundas habitações, não foram em número suficiente para retirar daí uma qualquer conclusão que permitisse fazer um statement geral sobre a atuação negativa, sobre a valoração da atuação dos municípios. Não tenho sobre isso, não disponho de elementos suficientes para ter sobre isso uma resposta. Aquilo que aconteceu nessas queixas é que as pessoas, de facto, queriam recorrer aos apoios que o Orçamento de Estado para 2018 tinha posto à disposição dos municípios para sustentar a reconstrução das segundas habitações, e estou a falar das queixas que me chegaram,
E a resposta que nós demos em todas essas situações foi que a decisão, nós, para instruirmos os processos, tivemos que ouvir os municípios, a decisão dos municípios de não recorrer a esses meios era perfeitamente legítima pelas razões que nos tinham sido apresentadas. Muito obrigado. Senhora Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, a minha questão não tinha nada a ver, se me permite, com legitimidade ou ser uma atitude legítima. A pergunta era outra. Ao ser decidido que este montante seria da disponibilidade dos municípios e seriam os municípios a tomar essa decisão, na prática o Estado Central não colocou em completa desigualdade as primeiras e segundas habitações, sendo que, Sr. Deputado depois terá, permita-me acabar só a perguntar à Sra. Provedora, não colocou em completa desigualdade, deixando desamparados os donos das segundas habitações, ainda que não houvesse nenhuma orientação, nomeadamente a quantos donativos, para que elas não fossem intervencionadas. Era neste sentido, não na legitimidade, cada município tem de tomar as suas decisões, mas sim naquela foi a atuação do Estado Central relativamente a elas. Muito obrigado. Senhora Provedora, por favor, para responder. Eu agradeço muito o esclarecimento, mas para mim as questões estão ligadas, quer dizer, a mim parece-me razoável, tanto quanto pude perceber e tanto quanto pude ter a oportunidade de avaliar pelas queixas que me chegaram, a mim pareceu-me absolutamente razoável que se desse prioridade aos auxílios às primeiras habitações. Portanto, quanto à decisão do Estado Central de tratar diferentemente umas e outras, parece-me que essa decisão é justificada, tem sentido, e nesse ponto também de legitimidade se fala. Eu falei de legitimidade nesse sentido, de algo que é razoável, que parece ter fundamento, e a mim parece-me, portanto, não direi que o Estado Central mal andou em deixar desamparado o móvel de reconstrução das segundas habitações. Havia que estabelecer critérios perante recursos finitos e a prioridade das primeiras habitações era evidente. Assim me parece, Senhora Deputada. Muito obrigado. Senhora Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às primeiras habitações e às segundas habitações, o PSD sempre entendeu que, de facto, devia haver essa prioridade. Essa não é uma luta do PSD aqui. A nossa questão é a forma como depois foi tratada em termos de ser uma decisão das autarquias e não uma decisão igual para todos os municípios. Ou seja, consoante o local onde se tinha a perda da segunda habitação, dependendo da vontade do município, tinha-se ou não um amparo. E com isto houve um tratamento ou não desigual para situações iguais. Essa é que é a questão de fundo que eu gostava de deixar, porque essa é que nos preocupa realmente. Senhora Provedora, para responder. Tenho alguma dificuldade, estou aqui a raciocinar independentemente das questões concretas que me chegam, mas se me pergunta, eu direi que em relação às segundas habitações, teoricamente se justificaria muito mais fazer repousar a decisão no conhecimento próximo que a autarquia tem dos factos e das necessidades. Faz sentido, quer dizer, perante a óbvia diferença de situações, a mim não me parecerá mal, de maneira nenhuma, que se tivesse tomado como princípio estruturante da política pública a seguir nesse domínio, que, quanto a este caso, se repousasse muito mais na decisão e no parecer da autarquia. Se com isso houve, inevitavelmente, tratamentos desiguais, pois é também um risco que se corre. Mas, em tese, confesso, em tese e em abstrato, Senhora Deputada, eu não posso entender que essa decisão básica foi desrazoável. Não. Muito obrigado, Senhora Provedora. Senhora Deputada, para prosseguir. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente, a Sra. Provedora falou aqui da agricultura e das empresas, do apoio.
Relativamente a esta parte, nós temos dois tipos de apoio para a agricultura, nomeadamente, temos aquele apoio que foi direto por mera declaração. Julgo que a senhora provedora, não sei se chegou a alguma queixa sobre isto, sobre este aspecto à provedoria. Há este apoio dos 1.000 até aos 5.000 euros, que é por mera declaração, e depois há o apoio das candidaturas. Eu gostava, se tivesse daquele que é o conhecimento da senhora provedora, que se nos podia comentar a diferença de critérios e qual lhe parece a razoabilidade quer de uns quer de outros, em termos daquele que é o acesso efetivo das pessoas a eles. Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor. Ora bem, através da mera declaração, não, nenhuma queixa me chegou, só em relação aos apoios por candidaturas, por causa, volto a dizer, da estreiteza e da dificuldade do procedimento. Se mais uma vez me pergunta, em tese, se considero que a decisão política de distinguir estes dois procedimentos em relação ao montante dispensado é desrazoável, estou a enfrentar a questão pela primeira vez, porque em relação às meras declarações não tive necessidade de intervir, e respondendo pela primeira vez digo-lhe que não me parece nada de desrazoável perante os montantes que são diferentes, que foram fixados. A mim parece-me particularmente razoável que a dispensa imediata de um auxílio de um determinado montante fosse feita por um procedimento sumaríssimo e que a partir desse montante o procedimento teria que ser mais exigente. Isto parece-me óbvio. Se a exigência foi em determinados casos, sobretudo, inadequada perante as pessoas e a concreta situação das pessoas que estavam em causa, é outra questão. Muito obrigado. Senhora Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Provedora, eu faço-lhe esta pergunta porque o relatório do Tribunal de Contas relativamente à aplicação dos fundos Revita coloca em causa precisamente a atribuição e a transparência na atribuição destes apoios até 5.000 euros e 1.000 euros. E também isto colocou, pela falta de transparência que houve, dos próprios processos e até do porquê destes montantes serem canalizados para este fim. E, portanto, daí eu lhe ter colocado a questão. Relativamente às candidaturas, e aqui faria, porque o meu tempo depois também vai sendo curto, relativamente aos apoios e às candidaturas, a questão que colocou, senhora Provedora, relativamente às candidaturas com prazos demasiado curtos e demasiado exigentes online, é uma questão que, aliás, no Parlamento, na anterior legislatura, foi discutida por diversas vezes e se tem a noção do quanto isso pode ter prejudicado o acesso efetivo àquela que foi a reconstrução, que é para a agricultura, que era a reposição do potencial produtivo dos agricultores, a partir dos 5.000 euros, os que não estavam abrangidos, bem como para as empresas. E obrigada pelos esclarecimentos, que estou em cerca de 9 minutos e, portanto, vou terminar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a Sra. Provedora, faz favor. Pois quanto ao relatório do Tribunal de Contas, eu tinha conhecimento um conhecimento superficial dessa averiguação, o que não impede que em tese, volto a dizer, a diferenciação fosse justificada e razoável, mas teremos que aprender para o futuro. Quanto à segunda parte da questão, a única coisa que eu posso dizer é que me pareceu, é preciso compreender uma coisa, as queixas, a averiguação que eu faço destas situações tem muito que ver com as particularidades do caso concreto e do que é que o caso concreto revela sobre a condição que seria quase existencial das pessoas. E a única coisa que eu posso dizer, porque mais não posso, quanto às candidaturas aos outros auxílios, aos auxílios de outro montante e quanto aos procedimentos, é que elas foram demasiado distantes pela sua formalidade e pelo seu íter formal das condições concretas em que as pessoas estavam.